A biologia das abelhas. O corpo das abelhas pode ser dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça é onde ficam os órgãos sensoriais e a língua, órgão responsável pela alimentação. Antenas, olhos compostos e glóssea é o que compõe a cabeça. Se prestarmos atenção, conseguimos ver ela usando a glóssea ou língua para lamber e levar essa comida para dentro da boca. Se repararmos bem, essa língua funciona como a língua de um cachorro. No tórax, conseguimos reparar asas e pernas, órgãos esses responsáveis pela locomoção do inseto. No último segmento do corpo da abelha é o abdômen, onde fica a parte responsável pela reprodução, alimentação na parte digestória da abelha e o papo, onde ela armazena todo o alimento líquido. Esse desenho representa um ninho natural. A parte de cima e de baixo é feita de própolis que isola o ninho. A entrada da colmeia segue com um tubo de própolis que ajuda a manter os inimigos do lado de fora. Na parte centralizada fica o ninho, pequenas bolotinhas feitas de cera, onde é colocado o ovo e alimento larval, onde se desenvolve larvas que se transformam em abelha. A rainha bota seus ovos nas células de cria, que demora cerca de 3 dias para nascer. As larvas comem o alimento depositado na célula de cria durante 6 dias. Após acabar o alimento, ela se torna uma pré-pupa e depois uma pupa, como se fosse um casulo de lagarta, onde ela vai passar pelo processo de transformação e se transformar em abelha, assim já saindo com o formato de adulta. Nos locais mais distantes é colocado os alimentos, geralmente o pólen seguido depois do mel. A alimentação das abelhas. Basicamente, as abelhas procuram as flores como fonte de alimento, retirando néctar e pólen. O néctar é coletado, levado ao papo e transformado em mel a partir do momento que começa a ser enzimado. O mel é estocado em pequenas bolsas de cerume e passa pelo processo de maturação, até que o mel possa estabilizar e esteja pronto para o consumo. Já o pólen é coletado e colocado numa estrutura chamada curbículas, que fica no último par de patas das abelhas. Elas misturam o pólen recém-coletado com um pouco de mel que levam nos seus papos, fazendo assim uma bolinha que adere na sua perna com mais facilidade. Bolinha essas que também são armazenadas em potes de alimento. Dentro de uma mesma colônia, existem abelhas com funções diferentes. Operárias, machos e princesas é o que mantém a colônia viva. Em maior número são encontradas operárias, responsáveis por fazer coleta, retirando da natureza néctar, pólen, resina, trazendo para a colônia. E no interior da colônia elas podem produzir o mel, pólen, cera, construindo células de cria, a parte do ninho, invólucro, batume, e também são responsáveis pela segurança, mantendo a parte do ninho totalmente segura de inimigos naturais. Já os machos são responsáveis pela parte da reprodução. Após o encontro com o macho, a rainha ela se desenvolve, passando pelo processo chamado de fisiogastria, onde ela cresce muito e ali ela consegue fazer muitas posturas de ovos, dando origem a uma colônia inteira. Cada uma dessas abelhas tem um corpo preparado para fazer as suas tarefas, como operárias têm corbícula, uma estrutura adaptada para levar material seco, como pólen, terra e resina. Já o tórax é equipado com musculatura muito forte e asas compridas para fazer voos longos atrás de recursos. Os machos têm olhos bem equipados, na qual ele consegue ver de longa distância as princesas e antenas muito compridas que estão sempre atentas à procura de uma nova rainha. Já as jovens rainhas têm a vantagem de poder voar, antes de ter o encontro com o macho, mas após esse procedimento, elas perdem a capacidade do voo. Trigoniformes e melíponas. O grupo das abelhas melíponas geralmente tem características bem marcantes, como entradas de barro, sempre com ranhuras, que se encontram no centro da entrada. Nos seus ninhos, onde a rainha bota seus ovos, as células de crias, local onde se desenvolvem as abelhas jovens, são idênticas, não dando para distinguir machos, operárias, futuras rainhas, todas são idênticas. Mas uma curiosidade sobre essa família é que elas geram muitas rainhas nas suas células de cria, fazendo assim uma divisão muito fácil. Aqui é um exemplo de uma divisão que foi feita por discos de cria, onde separamos discos de cria verde do maduro, que visivelmente tem uma coloração diferente, fazendo assim de uma colônia virar 2. Lembrando que, nesses discos de cria, nascerão princesas, na qual uma será escolhida como rainha e dará continuidade no reinado. As abelhas melíponas são uma das abelhas mais fáceis de se fazer a multiplicação, pois aceita alimentação com muita facilidade, consegue voar longas distâncias e aceita com muita facilidade os nossos manejos. Trigoniformes, grupo de abelhas que geralmente faz suas entradas de cera, resina ou barro, com as mais diferentes formas, cores, texturas e comportamentos diferentes.
Suas rainhas se originam de células de cria chamadas realeiras, células essas que recebem mais alimento, fazendo com que a larva possa desenvolver plenamente seu sistema reprodutivo. Geralmente, a população dessas abelhas é muito maior. Na grande maioria, apresentam potes de mel e pólen pequenos, mas algumas são altamente produtivas, tendo necessidade de uma caixa muito grande e apresentando uma alta defensividade,